Treino em Foco responde dessa quarta-feira respondendo ao Jorge Neto. Segundo ele apresenta uma assimetria de trapézio inferior. Ele queria saber que exercício ele poderia fazer para buscar uma correção dessa assimetria muscular. É o que nós vamos discutir no Treino em Foco Responde de hoje. Bem, como eu já comentei na chamada do vídeo de hoje, o Jorge Neto nos escreveu colocando que ele apresenta uma assimetria muscular de trapézio inferior e ele gostaria de saber que exercícios seriam interessantes para ele fazer na busca da correção dessa assimetria muscular de trapézio inferior. Um detalhe que nós temos que ver com o Jorge Neto é o seguinte: se essa assimetria é entre o lado direito e esquerdo, ou se essa assimetria de trapézio inferior é entre a região inferior e a região superior. Isso na mensagem que ele nos mandou não ficou muito claro. De qualquer forma, o Treino em Foco Responde hoje vai abordar as duas questões. Então nós vamos partir da ideia que a assimetria seja primeiro entre a parte inferior do trapézio e a parte superior, o que deveria ser feito, e depois nós vamos analisar uma variação como se a assimetria de trapézio inferior fosse entre o hemisfério corporal esquerdo com o hemisfério corporal direito. Então há condições da gente trabalhar das duas formas. Como nós já comentamos numa série especial que nós fizemos sobre assimetrias corporais, assimetrias musculares, tem que ser feito um trabalho compensatório. O primeiro fator é descobrir o que está causando essa assimetria, Jorge. O primeiro aspecto que você tem que pensar. A partir do momento que você descobre o que está causando essa assimetria, você tem condição de resolver a causa do problema. O que nós vamos fazer aqui é um trabalho compensatório, mas se a causa, o fator que está originando essa simetria não for resolvido, talvez esse trabalho não tenha efeito. O que se tem que fazer é conhecer a causa, uma vez conhecida a causa, tentar retroceder com esse processo e aplicar daí um trabalho corretivo. O trabalho corretivo da assimetria é o que nós vamos ver agora. Então, vamos imaginar que o Jorge tem uma assimetria entre o trapézio porção superior com o trapézio porção inferior. Nessas condições, nós temos que fazer um trabalho então forte para trapézio inferior. Se nós lembrarmos bem, trapézio inferior ele é depressor escapular. As escápulas estão em determinado patamar, vão fazer a depressão escapular, entre outros músculos, particularmente o nosso interesse aqui, trapézio inferior é um depressor escapular. Então todo e qualquer exercício que gere resistência contra a depressão escapular estará recrutando, entre outros grupos musculares, também aí o trapézio inferior e não estará atuando sobre o trapézio superior. Nessas condições, a assimetria entre trapézio inferior em déficit de desenvolvimento muscular com o trapézio superior que está com superávit de desenvolvimento muscular, a gente pode tentar ao longo do tempo equilibrar as coisas. Então, um exercício de rodona alto, na puxada é possível fazer isso. Vejam bem, só que o exercício que nós vamos executar não é a puxada clássica, é uma puxada adaptada só de movimentação de depressão escapular. Então eu vou pegar a barra, vou sentar e o trabalho que eu vou executar é depressão escapular. Espero que a câmera consiga pegar bem o movimento. Eu não estou flexionando o cotovelo, eu trabalho a elevação escapular sobre a ação da gravidade, sobre a ação da carga e faço a depressão contração da carga. Esse é o movimento que o Jorge deve fazer se a assimetria, o déficit dele for bilateral para trapézio inferior. É um trabalho bem curto, exige bastante consciência corporal, mas esse é o movimento que deve ser executado. Então vejam bem, é um movimento onde eu vou deprimir as escápulas, a barra e a carga que eu vou utilizar está elevando as minhas escápulas, então gera uma carga resistiva contra a depressão. E aí eu trabalho esse movimento de depressão escapular, similar aos outros exercícios, outros movimentos que nós já mostramos em séries anteriores do Treino em Foco. Aqui, claro, uma região muscular que nós não tínhamos abordado de trapézio inferior, que foi a pergunta aí do nosso seguidor, do Jorge. Agora vamos passar para a ideia que o Jorge tem uma assimetria muscular, não entre as regiões do trapézio superior e inferior, mas entre hemisfério corporal direito e esquerdo. Então vamos imaginar que o déficit de desenvolvimento muscular seja no trapézio inferior do lado direito em relação ao trapézio inferior do lado esquerdo. Então, obviamente, o trabalho compensatório tem que ser feito na região do lado direito. A gente pode usar a mesma estrutura da puxada, a mesma lógica, só que trabalhar unilateralmente. Para trabalhar, então, o trapézio com maior ênfase do lado direito, que é onde supostamente encontra-se aí o déficit muscular. Então, vejam bem, eu vou adaptar novamente no aparelho, vou segurar, pode usar uma outra pegada mais adequada, mas a própria pegada que nós já estávamos aqui, ela é bem interessante.
eu vou baixar um pouco a quilagem aqui, para ajustar agora a unilateral. Vou segurar a barra, vou sentar, vou estabilizar o corpo e o mesmo movimento de escápula feito antes. A carga resistiva eleva a minha escápula e eu faço um trabalho de depressão escapular. Um cuidado importante aqui é não inclinar o tronco para o lado e nem ficar com o tronco em inclinação lateral durante a execução, ficar numa posição escoliótica, vamos dizer assim. Interessante manter o alinhamento corporal, sentar até um pouquinho mais para o lado da região central do aparelho, porque nós estamos trabalhando unilateralmente, e fazer o movimento unilateral da escápula. Novamente, a carga eleva a minha escápula, eu faço o esforço de pressão escapular, e aí eu trabalho, entre outros músculos, principalmente, o nosso interesse aqui, o trapézio inferior, e agora, especificamente, no hemisfério corporal do lado direito, aonde, como eu disse antes, supostamente encontra-se o déficit de trapézio superior do Jorge. Está aí então a resposta do Treino em Foco. Espero que tenha ajudado ao Jorge, tenha ajudado a outros seguidores que possam eventualmente apresentar o mesmo tipo de assimetria ou uma ideia lógica aí de como compor assimetrias musculares. Lembrando que ao corrigir uma assimetria nós podemos estar causando outra. Então muito cuidado na execução, postura adequada, alinhado diante desse trabalho corretivo, principalmente se for entre hemisfério direito e hemisfério esquerdo. É isso, pessoal. Aguardo vocês amanhã, quinta-feira, no Qualificando Seu Treino. Grande abraço. A questão de termos um desenvolvimento corporal adequado para um corpo perfeito, também nós podemos questionar o que seria um corpo perfeito nessas condições. Mas como ele colocou na citação, nós interpretamos como um corpo musculoso, forte e bem definido, como o Felipe Franco. Então nessas condições nós temos que imaginar que sim, treinamento por um bom período de tempo, e aí podemos raciocinar até com anos de treinamento, bem executado, bem feito, com a carga adequada de treinamento, mais uma nutrição também bem feita, bem regulada,